Notícias do dia, ano 8, número 2747. Dia 28 de maio de 2024, terça-feira. Datas comemorativas. Dia do Ceramista. Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Dia Mundial do Brincar. Dia Mundial do Hambúrguer. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 25 graus, máxima de 33 graus, Teresina, Piauí. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,16. Valor do euro, em alta, R$ 5,61. Índice Bovespa, em alta, 0,15%, 124.495 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 1,55%, valendo R$ 360.513,44. IPCA, em alta, 0,38%, abril de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,50%, 8 de maio de 2024. Valor do ouro, R$ 391,26. Notícias nacionais. Rio Grande do Sul. Bairro alagado recebe bomba móvel mais de 20 dias após enchente. Moradores da Vila Farrapos, na zona norte de Porto Alegre, protestaram pedindo o equipamento. Prefeitura acertou o envio de bomba emprestada pela Companhia de Água e Esgoto de São Paulo. Base Aérea de Canoas recebe primeiro voo remanejado de Porto Alegre. Passageiros devem se apresentar no Parque Shopping Canoas com, no mínimo, 3 horas de antecedência. Processo de embarque termina 1h30 antes do voo. Nível do Guariba em Porto Alegre volta a ficar abaixo dos 4 metros. Nesta segunda-feira, dia 27, o nível do lago estava em 3,95 metros, representando quase 1 metro acima da cota de inundação da região do Centro Histórico de Porto Alegre, que é de 3 metros. Senado retoma debate de proposta de emenda à Constituição que pode privatizar praias. Proposta será discutida em audiência pública na comissão. Ambientalistas alertam que privatização das praias por empreendimentos privados pode comprometer a biodiversidade do litoral. Organizações pedem que Lula vete fim de licenciamento de eucaliptos. Entidades ambientalistas alertam que o projeto aumenta a vulnerabilidade das espécies nativas. Moraes autoriza a Polícia Federal a ouvir delegado investigado por morte de Marielle. PF terá prazo de 5 dias para realizar oitiva. Na semana passada, Rivaldo Barbosa, que está preso, fez um pedido escrito à mão para prestar depoimento. Senador Romário e vereador carioca Marcos Braz são investigados por suposto esquema de desvio de dinheiro em projetos esportivos. Acusações surgiram de uma delação premiada feita por um empresário. Inquérito aberto no STF é relatado pelo ministro Cássio Nunes Marques e corre em sigilo. Polícia Federal supervisiona a segurança das operações da aviação civil em shopping de Canoas. Policiais federais atuam nas áreas de embarque e transporte dos passageiros entre o shopping e a base aérea. Polícia Federal prende 2 pessoas por tráfico de drogas e cigarros eletrônicos no Paraná. A ação foi conjunta com a Receita Federal e a Força Nacional. Polícia Federal incinera 5,8 toneladas de drogas em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Esta ação teve o apoio da Força Nacional de Segurança. Polícia Federal interrompe atividade de mineradora clandestina em Cumaru do Norte, no Pará. Foram apreendidos equipamentos de extração de manganês. Campanha de vacinação contra a poliomielite começou nesta segunda-feira, dia 27. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poliomielite afeta principalmente crianças menores de 5 anos, sendo que 1 em cada 200 infecções leva a paralisia irreversível, geralmente das pernas. Rio inicia nova etapa de vacinação contra a Covid nesta terça-feira, dia 28. Imunizante será oferecido nas 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade. Teto de juros do consignado do INSS cairá para 1,66% ao mês. Novo teto é 0,02 ponto percentual menor que o limite atual, de 1,68% ao mês, nível que vigora desde abril. Juros recuam, mas rotativo do cartão sobe, atingindo 423,5% ao ano. Por outro lado, considerando os 12 meses encerrados em abril, houve recuo de 23,8 pontos percentuais na modalidade. Sorteio de hoje da Mega Sena 2730 pode pagar prêmio de R$ 75 milhões. Ciência e tecnologia.
Corvos podem contar até o número 4 fazendo sons, diz estudo. Maneira como os pássaros reconhecem os números é semelhante a um processo que nós, humanos, usamos para aprender a contar na infância. A análise de fóssil revela a evolução da pele em dinossauros com penas. Desenterrado na China, o fóssil quase completo, datado de aproximadamente 130 milhões de anos atrás, é de um psittacosaurus juvenil com cerca de 66 centímetros de comprimento. Esportes. Corinthians anuncia a saída de Paulinho. Volante vai se despedir da torcida no duelo desta terça-feira contra o Racing do Uruguai, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Tribunal Espanhol ordena que FIFA e UEFA cessem oposição à Superliga. Justiça afirma que as duas entidades praticaram comportamento anticompetitivo e abusaram de posição dominante. Apresentada em 2021, proposta de nova Liga Europeia logo foi alvo de sanções. Viviane Pereira vence luta de estreia no último pré-olímpico de boxe. Com 10 pugilistas assegurados nos Jogos de Paris, Brasil pode classificar mais 3 atletas: Viviane Pereira, Wanderson de Oliveira e Cleison Chalés. Monteiro, Wild e Ade são eliminados na primeira rodada em Roland Garros. Tenistas brasileiros enfrentaram jogos difíceis na estreia do Grand Slam e se despediram do torneio. Nadal perde para Zverev na estreia e dá adeus precoce a Roland Garros. Grand Slam pode ter sido o último na carreira do espanhol, que coleciona 14 títulos no saibro parisiense. Rafael Nadal não disputou a edição do ano passado por conta de uma lesão no quadril. Notícias internacionais. Zelensky diz que Rússia lançou 3.200 bombas contra a Ucrânia em maio. Presidente alertou que militares ucranianos não têm mísseis de defesa aérea suficientes para impedir ataques russos. Ataque russo em Kharkiv é o mais mortal em semanas. Número de vítimas sobe para 18. 5 pessoas continuam desaparecidas. Menina de 12 anos está entre os mortos, segundo autoridades. Drone ucraniano atinge radar russo à distância. Recorde, diz fonte de Kiev. Ataque conduzido pela agência de espionagem militar da Ucrânia teria atingido região de Orenburgo. Ucrânia autoriza envio de instrutores militares da França a centros de treinamento. Ucraniano espera que a ação encoraje outros aliados a aderirem ao ambicioso projeto. Espanha anuncia 1 bilhão de euros de ajuda militar a Kiev, segundo o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Acordo inclui entrega de mísseis Patriot para defesa antiaérea e de tanques Leopard. Líderes europeus acusam Hungria de barrar ajuda bilionária à Ucrânia. Ministros das Relações Exteriores afirmam que Budapeste tem defendido interesses da Rússia. Parlamentares britânicos alertam contra a investigação russa na Antártida. Relatórios russos mostraram possíveis descobertas de hidrocarbonetos em uma zona protegida por um tratado internacional que só permite pesquisas científicas na região. Ajuda humanitária. 135 caminhões entram em Gaza vindos do Egito. Veículos passaram pelo posto de fronteira de Kerem Shalom, no sul do território. Eles levam alimentos e foram previamente inspecionados por Israel. Presidente interino do Irã faz primeiro discurso público após morte de Raisi. Em sua fala no parlamento, Mohamed Mukher elogiou o mandato de Raisi, afirmando que a produção de petróleo atingiu 3,6 milhões de barris por dia. Rússia construirá a primeira usina nuclear da Ásia Central no Uzbequistão. Fundo de investimento conjunto terá 500 milhões de dólares para financiar projetos no país. 7 pessoas morrem após ciclone Remal atingir a Índia. Ciclone atingiu o sul da Ásia e levou ao deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas. Imagens de satélite mostram deslizamento com 2.000 soterrados em Papua Nova Guiné. Deslizamento de terra soterrou mais de 2.000 pessoas, disse o governo nesta segunda-feira, enquanto o terreno dificulta a ajuda e diminui as esperanças de encontrar sobreviventes. Coreia do Norte diz que foguete que estaria levando o satélite espião explodiu. A análise inicial indica que houve problema com o motor de foguete recém-desenvolvido. Kentucky alerta para tempo mais severo após tempestades nos Estados Unidos. Serviço de meteorologia alerta sobre outras tempestades que se deslocam pelos vales de Ohio e Tennessee, levando uma mistura de ventos, granizo e mais tornados. Porta-aviões dos Estados Unidos irá à Argentina para exercícios militares conjuntos. Atividades acontecem entre quinta e sexta-feira no mar argentino. Destroyers do país sul-americano devem participar. Milei se reunirá com CEOs de Apple, Google e Meta em viagem aos Estados Unidos. Presidente argentino voltará na sexta-feira, após uma escala em El Salvador, onde participará da posse do segundo mandato de Nayib Bukele. Colisão entre ônibus e trem deixa ao menos 4 mortos e mais de 40 feridos no Peru. Ao menos 3 pessoas precisaram de atendimento especializado. Não se sabe causa do acidente. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1830,
O presidente dos Estados Unidos, Andrew Johnson, assina a Lei de Remoção dos Índios, que nega aos nativos americanos seus direitos à terra e os realoca à força. Em 1937, fundação da Volkswagen, fabricante de automóveis alemã. Em 1964, é fundada a Organização para a Libertação da Palestina, com Yasser Arafat eleito como seu primeiro líder. Em 1993, Eritreia e Mônaco se tornam membros da Organização das Nações Unidas. Em 1999, em Milão, Itália, após 22 anos de obras de restauração, a obra-prima de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, é novamente exposta. Em 2002, a última viga de aço é removida no local original do World Trade Center. As funções de limpeza terminaram oficialmente com uma cerimônia de encerramento no Marco Zero, em Manhattan, Nova York. Em 2017, o ex-piloto de Fórmula 1, Takuma Sato, vence seu primeiro Indianapolis 500, o primeiro piloto japonês e asiático a fazê-lo. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.